Olá, pessoas! Danilo aqui de novo e dessa vez nós vamos fazer um pequeno exercício de análise de conteúdo de 2 episódios do Como é que Pode. Eu sei, pode parecer um pouco estranho agora no começo, mas se você já se pegou fazendo as contas de quantos filmes ou quantos livros conseguiria ler em um ano, e você gosta desse tipo de estatística nonsense, talvez esse episódio de hoje seja exatamente o que você não sabia que estava procurando. Então, primeiro, deixa eu tocar um trecho do último podcast que eu publiquei aqui, falando sobre os filmes do Oscar, antes de começar a explicar. Nossa. Loucura total. E a gente explicou no outro podcast do Oscar também o que é o design de produção, né? É verdade. Ano passado a gente tava com mais tempo e menos sono. Né? As coisas ficaram incrivelmente bem didáticas. Cara, eu não sei, esse ano só teve um filme a mais, sabe, do que o ano passado, e eu não sei porque que Tá demorando mais. Acho que é didática, alguma coisa aconteceu, viu, mano? Depois a gente faz uma análise dos dois e depois faz um terceiro podcast comparando os dois. E o terceiro podcast vai se chamar Gravando com Sono e Gravando Acordado. Aí é a análise. Pode ser também. E aí a gente vê o que a gente tem pra dizer a respeito disso. Mas antes... Mas de preferência a gente vai gravar esse acordado. Acordado, exatamente. Mas aí eu acho que depois a gente devia revisá-lo com sono, pra gente ter Nossa, ótimo. Uma experiência. É só um podcast que, tipo assim, ele se retroalimenta. Assim. Eu acho que eu nem preciso explicar mais, né? Então, acontece que eu e o João Paulo, a gente gosta muito de cinema. A gente se conheceu em 2017 fazendo o mesmo estágio na rádio da faculdade. Eu era aluno de jornalismo e ele é aluno de cinema até o final desse semestre. Eis que a gente tinha que bolar um programa de rádio lá dentro. E, pelo que eu lembro, eu tinha que fazer um e ele tinha que fazer outro. Mas a gente não queria fazer monólogo, assim como está acontecendo aqui nesse momento. Então a gente pensou, vamos fazer um podcast para os dois e vai ser muito mais legal. E aí a gente acabou fazendo um podcast sobre a sétima arte, que era um gosto em comum de nós dois, e a gente acabou falando sobre filmes. Nossa, que original, né? Você deve estar pensando. Mas sim, a gente acabou fazendo um esquema lá que deixou o podcast diferente dos outros podcasts de cinema, do mesmo estilo e tal. Porém, isso é assunto para outro momento. Depois eu vou falar sobre esse podcast que a gente fez lá, que não era o Como é que Pode. Inclusive, o Como é que Pode foi idealizado em outubro de 2011, então foram muitos anos antes de eu fazer esse estágio lá e fazer um podcast para a faculdade, né? Mas desde esse começo, desde 2011, eu tinha essa vontade de fazer anualmente um especial sobre o Oscar, mas dava trabalho demais e eu nunca conseguia ver esses filmes, e a verdade é que ainda dá muito trabalho. Dá muito trabalho, são 60 e tantos filmes e é muito difícil fazer isso. Mas finalmente em 2019 eu consegui arranjar uma forma de me organizar e ficar por dentro dos possíveis indicados. Então eu acabei chamando o João Paulo de novo pra gente fazer esse revival desse podcast que a gente tinha na faculdade e falar aqui no Como é que Pode sobre os indicados e ganhadores de cada ano. Então a gente acabou gravando um episódio de 2 horas da primeira vez, e agora em 2020, pouco menos de um mês atrás, a gente acabou gravando um podcast ainda maior. Pouca coisa maior, na verdade, 8 minutos a mais. E no final a gente ainda ficou pensando, puta merda, como é que a gente fez uma gravação ainda maior do que aquela? Como que a gente não conseguiu analisar os erros da primeira vez e corrigir isso e fazer um podcast mais enxuto da segunda, né? Então a gente chegou a conclusão nenhuma, porque a gente tava muito cansado e a gente foi dormir. Mas depois que o episódio foi pro ar, eu resolvi mapear os 2 episódios para descobrir, digamos assim, as diferenças estruturais entre eles. Se você não sabe o que é mapear um áudio, eu vou explicar, mais ou menos. Isso é um termo comum no jornalismo, né? E talvez até em outras áreas, eu não sei direito. Mas imagina que você gravou uma entrevista de 20 minutos com alguém importante ou que deu várias informações de interesse da população, sei lá. Então, quando você for enviar essa entrevista para um editor numa rádio, ou até mesmo se você for transcrever partes dessa entrevista para um jornal impresso ou um portal, antes disso, é bom você anotar os minutos dessa entrevista e fazer uma descrição breve do que foi dito em cada um dos minutos. Desse jeito, você não precisa ouvir tudo de novo e é só ler suas breves anotações para você encontrar aquilo que procura de um jeito mais fácil. Isso é mapear um áudio. Bom, depois de mapear todas as categorias do Oscar comentadas nos 2 podcasts e colocar a duração de cada comentário numa planilha, eu consegui chegar em algumas conclusões interessantes que podem me ajudar a fazer um episódio ideal sobre o Oscar depois, né, ano que vem. Em 2019, as 5 categorias mais comentadas foram melhor filme, melhor longa de animação, melhor roteiro adaptado, melhor mixagem de som e melhor atriz. Só essas 5 categorias ocupam quase metade de um episódio de 2 horas. Em termos percentuais, foram exatamente 44,2% da duração. Sendo assim, as outras 19 categorias tiveram uma média de 2,5% cada. Já em 2020, as 5 categorias mais comentadas foram melhor filme, melhor documentário em longa-metragem, melhor atriz, melhor roteiro original e melhor ator.
A diferença primordial é que dessa vez só a categoria de melhor filme já ocupou 44,8% do episódio, e as 5 categorias juntas somaram 62,5%. Ou seja, só a categoria de filme em 2020 ela ocupou mais do que as 5 primeiras categorias, entendeu? E ficou assim, bem discrepante uma coisa da outra. É porque a gente também empolgou pra caralho pra falar de Parasita, falar da cerimônia em si, e tava tudo ali meio dentro da mesma categoria. Falando sobre as categorias menos comentadas e talvez as mais injustiçadas no Como é que Pode, a gente teve em 2019 os curtas de animação, cabelo e maquiagem, ator coadjuvante, curta-metragem e edição de som. Por outro lado, nesse episódio a gente falou bastante sobre a diferença entre edição e mixagem de som. Então talvez eu possa trocar o 5º lugar dessa lista por trilha sonora original, já que nesse episódio a edição e a mixagem de som meio que ficou dentro de uma mesma coisa. O problema é que a gente não falou de cada filme específico nessa categoria, enfim, mas fica sendo não o top 5, o bottom 5 dessa lista. Já os injustiçados de 2020 foram mixagem de som, cabelo e maquiagem de novo, figurino, edição e montagem e design de produção, que foi uma categoria bastante discutida em 2019. Talvez uma coisa legal de fazer para o Oscar do ano que vem seja convidar pessoas que trabalham diretamente com essas categorias em específico, para poder fazer jus a cada uma delas e tirar esse estigma de categorias que ninguém se importa. Ou a gente poderia deixar de fazer podcast sobre o Oscar e gravar sobre premiações menos famosas, porém mais igualitárias, né? Comentem aí o que vocês acham da ideia e o que vocês acharam desse podcast. E compartilhem o episódio no Twitter e nos stories do Instagram. E também agora nos stories do Twitter, agora tem isso. Pra dar aquela força e difundir a palavra. Mas é pra compartilhar mesmo, hein? Porque eu quero ver como é que vai ficar a aderência de ouvintes nesse episódio mais curtinho. Reza a lenda que episódios mais curtos, eles são mais compartilhados e mais ouvidos. Vamos ver, vamos descobrir isso agora, empiricamente. Bom, mais uma vez, meu nome é Danilo Fernandes e a gente se vê num próximo episódio. Muito obrigado por ouvir.